Jesus, amigo verdadeiro. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus se faça presente em todos os corações. Vamos fazer a leitura preparatória para a prece. É a mensagem de número 58 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e de autoria de Emmanuel. A página se intitula Crises e se baseia na seguinte passagem de João: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Palavras de Jesus registradas por João 12, 27. Diz Emmanuel: a lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias.
Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz, que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, meus amigos, nesse momento, nós abrimos o coração para conversar com Jesus, para agradecer por esta oportunidade de nos reunirmos a fim de refletir sobre os seus ensinamentos, entrando em contato com as vibrações do plano espiritual superior. Rogamos a sua assistência, certos de que sozinhos não podemos nada, mas que amparados pela misericórdia divina somos capazes de realizar grandes coisas. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos na tua paz, a fim de que este tempo seja bem aproveitado. Graças a Deus. Bem, meus amigos, hoje o assunto é Ano Novo e não poderia ser diferente. Precisamos pensar no ano que se inicia. Quais possibilidades ele nos trará? Quais surpresas? Em que condições estaremos? E eu me recordo que há um ano ninguém seria capaz de imaginar a pandemia que chegou ao mundo inteiro, dizimando vidas, lastreando a dor por muitas famílias, o desemprego, as dificuldades de toda a natureza, que levam a humanidade a refletir, mas também a perceber que há saída, porque agora temos vacina, embora elas não tenham chegado aqui ao nosso país ainda, já temos meios de nos defender dessa doença que já ceifou tantas vidas. Quem imaginaria que isso iria acontecer? Então, estamos agora no limiar de um novo ano e é natural que nos envolvamos com alegria, com a renovação da esperança de um novo ciclo, embora nós saibamos que o tempo sempre continua e os problemas e as dificuldades e toda a realidade continuará exatamente como é.
Então, estamos aqui para refletir a respeito dessa condição do Ano Novo. Uma música muito antiga, um jingle, dizia assim: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Era lindo, uma música linda. Era uma música que traduzia as aspirações gerais das pessoas. Muita saúde, muito dinheiro, quem não quer. Mas será que isso é suficiente para desenvolver em nós a felicidade que tanto desejamos? Será que isso, uma vez concretizado, resolverá todos os nossos problemas? Essa é a grande questão. Então, por ocasião da passagem do ano, é muito interessante acompanhar o comportamento das pessoas, aquele frenesi, aquela correria, a necessidade de colocar uma roupa branca, de viajar para algum lugar e de cumprir alguns rituais, algumas chamadas simpatias, não é? Que não tem comprovação nenhuma, mas que caiu no gosto popular. Então, temos a questão de quem salta as ondas, de quem oferece flores ao mar, de quem realiza, né, determinados rituais, até comer lentilha faz bem, usar uma determinada cor. Será que isso é suficiente? Será que isso tem alguma base? Porque tudo que fazemos nesse sentido é colocar a responsabilidade desse ano que se inicia, atribuir essa responsabilidade aos fatores externos. Quantos daqueles que cumpriram essas orientações e seguiram, conseguiram efetivamente algum sucesso em algum aspecto? Porque são questões exteriores. Ora, na realidade, o ano existe, né, em função do movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. A Terra tem dois movimentos básicos, o de rotação e o de translação. Ela tem outros movimentos, mas não cabe aqui a gente tocar neles. Então, o movimento de rotação é aquele movimento que ela faz sobre si mesma. O movimento de translação é o movimento que ela faz em torno do Sol. E aí, quando ela completa esse movimento ao redor do Sol, né, nós contamos um ano. Quando ela completa o movimento em torno de si mesma, o movimento da rotação, nós temos um dia. Ocorre que não fecha um ano completamente. Não é? São algumas horas, 365 dias, 6 horas e alguns segundos. E por isso criou-se o calendário com ano bissexto, para que de 4 em 4 anos essa conta ela seja ajustada. Essas horas, né, que passam a mais, elas se somam e formam um dia. E aí nós temos o ano de 366 dias. Então, na verdade, o ano existe em função desse movimento planetário. Ora, mas o homem, desde os tempos primitivos, ele aprendeu a observar a natureza. Quando o homem desenvolveu a agricultura, ele percebeu que, de acordo com as estações, havia facilidades e dificuldades para plantar os seus alimentos. Ora, então, ele precisou observar a natureza,
a alternância das estações. E com isso, ele passou a observar os ciclos. O tempo passou e lá pelo ano 46 a.C., Júlio César criou o Ano Novo, que era uma comemoração ao deus Jano, que era chamado o Deus dos Portões. O Deus que tinha o rosto voltado para o passado e para o futuro. E a partir daí começou-se a comemorar o ano civil como o dia 1º de janeiro. Mas a verdade é que não é a simples passagem do tempo, a mudança de um ano para outro, que irá nos trazer alguma novidade, que irá realizar por si mesmo alguma mudança, alguma modificação. Ora, nós tivemos a pandemia, porque nós dividimos o ano e é possível perceber que quando ela começou, aliás, é de 19, a Covid-19, porque começou lá na China em 2019, mas ela chegou aqui ao Brasil no início do ano. Então, numa perspectiva histórica, será fácil identificar o ano e o mês em que o fato se deu. Também o calendário existe por isso, porque ele nos ajuda a nos orientar, a acompanharmos a sequência, o desenvolvimento dos fatos que são identificados de acordo com a data, né, o dia, o mês, o ano em que ocorreu. Por isso, o calendário é uma necessidade. Mas o que é o tempo, não é? O tempo é a duração das coisas, é a sequência dos acontecimentos. Mas também o tempo é uma convenção, porque na realidade, embora ocorra todo esse ciclo planetário de rotação e translação, e o homem tenha sentido a necessidade de estabelecer os marcos definidores, né, da passagem do tempo para se orientar, na verdade, nada muda apenas pelo tempo que passa, porque aquele que está doente não vai ficar bom apenas porque o tempo passou. Aquele que está com raiva não vai deixar de ter raiva apenas porque mudou o ano. Aquele que se encontra entristecido, ele não se transformará apenas porque nós passamos de um ano para outro. Por isso é necessário pensar que todas essas comemorações e toda essa movimentação em torno do evento do Ano Novo, ela é interessante na medida em que nos confraterniza, né? Que nos possibilita essa confraternização, mas ela não representa muita coisa do ponto de vista da realização dos acontecimentos. Ela apenas marca um período, e a gente sabe que nós comemoramos o Ano Novo aqui, a Nova Zelândia comemora antes, não é? Porque é uma questão de latitude e longitude, e lá, por questão das horas, né? Eles comemoram antes de nós. Mas, na realidade, o Ano Novo não se traduz num fato externo, porque nada mudará se nós não mudarmos. Embora seja muito correto, muito agradável que nós renovemos as esperanças de um futuro melhor, né? Que nós confraternizemos e revigoremos as nossas forças para uma outra etapa, é necessário observar que essa nova etapa é uma oportunidade de reflexão sobre o que nós vivenciamos no ano anterior,
Quais foram as nossas realizações? Quais foram os nossos equívocos? Onde fomos bem, onde tivemos dificuldade? E isso não se traduz apenas por resultados práticos. Eu arrumei um emprego, ou eu consegui viajar, ou eu concluí o meu curso, ou eu me casei, ou comprei uma casa nova. Esses também são aspectos exteriores muito válidos para nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, mas não suficientes para nos direcionar em relação à nossa condição espiritual. Então nós sabemos que nós temos um empréstimo divino, que é o empréstimo das obras. Estamos aqui no mundo físico, reencarnados, para realizarmos a nossa tarefa. E no momento da reflexão, em que eu paro para pensar sobre o que fiz ou o que deixei de fazer, eu devo levar em conta se o que fiz realmente contribuiu para a minha elevação, para a tranquilidade da minha consciência, se eu não perdi o passar das horas me preocupando com coisas que não dizem respeito ao meu progresso. Essa é uma grande questão, porque o fato é que o tempo passa. E na medida em que o tempo passa, eu tenho que refletir se o tempo que passou foi bem aproveitado. Certamente todos tivemos acertos e erros, e essa reflexão é também para o autoconhecimento. Como está a nossa fé? Como está a nossa atuação nesse período tão duro, tão difícil? Será que nós estamos preocupados apenas conosco? Será que diante de tanta dor, nós conseguimos tirar um momento para orar por essas pessoas? Para até contribuir materialmente, aqueles que podem, para que essas pessoas tenham as suas dificuldades diminuídas? Essa é uma questão muito boa, porque as pessoas geralmente deduzem que porque não podem fazer grandes coisas, as pequenas não lhes interessam, o que é um erro. Porque quando nós somamos a contribuição pequenina de cada um, essa contribuição fica grande. Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar também para fins de projeção. Como será o meu ano? O ano que se inicia? O que eu pretendo fazer de útil? O que devo modificar em mim? Isso já é consequência da reflexão. Eu tenho que fazer uma prospecção. Ou seja, eu olhei para trás, fiz a análise da minha situação, dos meus erros e acertos, percebi que é preciso melhorar e vou melhorar naquilo que é necessário. E vou reforçar os acertos. Então, esse momento em que nós estamos terminando o ano e começando o outro, serve para isso, para a gente fazer um balanço das nossas atividades. Como eu estou comigo mesmo? Quais foram os sentimentos que alimentei? Foi de mágoa, de ressentimento, de desânimo? Foi um sentimento de revolta, de negativismo? Porque no momento qualquer, todos nós poderemos passar por esses sentimentos. Nós somos imperfeitos. Ainda somos acessíveis a esse tipo de situação. A questão é, passamos por eles. Como?
temos o que melhorar, sabemos onde precisamos melhorar, então precisamos estabelecer alguns compromissos íntimos, pessoais, no silêncio da nossa consciência. Então, vou tentar ser menos impulsivo no ano que começa. Vou tentar e vou me esforçar para adquirir o autodomínio, tendo a paciência de ouvir, sobretudo, quem discorda de mim. Ouvir quem concorda é muito fácil. Vou tentar ser mais disciplinado. O que tenho feito das horas que Deus me concede. Tenho aproveitado essas horas, a diversão é necessária, é importante, o lazer é importante, o descanso é importante, mas também são importantes a leitura, a oração. Preciso me tornar mais afetuoso. Primeiro para comigo mesmo, deixando de criar aquelas torturas psíquicas em que fico me criticando porque agi desse ou daquele jeito. A reflexão é necessária para corrigir a conduta, mas não é bom que nós fiquemos remoendo psiquicamente, mentalmente, alguma ação em que nós não fomos bem. Se não fomos bem, vamos refletir, vamos concluir o que nos atrapalhou, e quando a situação ocorrer de novo, nós nos sairemos melhor, porque já estamos atentos a ela. Então, preciso me tornar mais afetuoso. O mundo precisa imensamente de pessoas que façam a diferença. E não de pessoas que sejam indiferentes. Pessoas indiferentes não podem fazer um mundo diferente. Um mundo diferente, um mundo em que haja amor, é feito por pessoas que tratam as outras com sincera afetividade. E isso deve começar dentro do nosso lar. Com a esposa, com o marido, com os filhos, com os avós, com os sobrinhos, com os tios, etc. Com os amigos. Precisamos nos exercitar nesse campo da afetividade, porque certamente é um processo de autoeducação. Isso não significa que, num momento ou no outro, a gente não perca aquela paz. Às vezes a gente fica aborrecido, né? Fica triste, é normal isso. Mas esse compromisso que traçamos para conosco mesmo, de nos melhorarmos o nosso mundo interior, de apaziguá-lo, de torná-lo mais tranquilo, mais seguro, é alguma coisa que vai fazer bem a nós mesmos. E todos nós estamos aqui para isso. Precisamos orar com mais fervor. Vejam que não precisamos orar muito. Não é o número de orações, nem a extensão da oração, o número de palavras que vai melhorar a nossa oração. Mas é o fervor, é a força do pensamento, é a sinceridade com que nos entregamos a este gesto que nos aproximará dos nossos irmãos da espiritualidade superior. Frequentemente, os espíritos dizem que há muita dificuldade em estabelecer a sintonia, porque a cabeça dos encarnados está cheia de pensamentos
confusos, desorganizados. É como uma casa desarrumada. Então precisamos buscar essa organização mental, essa calma interior. É um compromisso. Na verdade, nenhum de nós é consolidou em si mesmo esta condição de estar completamente equilibrado e em paz para os desafios da vida. Então, todos nós estamos na luta por nos tornarmos mais harmonizados. Essa é a grande questão do Ano Novo. O Ano Novo é a oportunidade de refletir sobre o que passou e de projetar o que virá. Mas não projetar coisas exteriores, mas projetar principalmente a nossa condição interior. Ora, isso leva ao autoconhecimento. Precisamos ser mais tolerantes, porque a impaciência é um fator comum entre todos nós. Então precisamos exercitar a tolerância. Não apenas a tolerância de ouvir, mas a tolerância de compreender que o outro tem direito a expressar as suas ideias, o seu pensamento. E se ele o fizer de forma agressiva, de forma desequilibrada ou rancorosa, isso não nos dará o direito de responder na mesma moeda. Porque se o fizermos, nós estaremos traindo a nossa proposta de alta educação. Mas isso é fácil? De jeito nenhum. Isso é dificílimo. Isso é muito complicado. Mas se fosse fácil, qualquer um faria, de qualquer maneira. Tudo que é bom é difícil. Exige disciplina, exige que nós sacrifiquemos o nosso orgulho para um dia nos tornarmos mais pacificados. Precisamos ser sensíveis à dor alheia. Neste momento de pandemia que já se demora entre nós, muitos são aqueles que desencarnaram. Levas e levas em todo o mundo de companheiros que retornaram ao plano espiritual. Eu mesmo conheço alguns amigos que desencarnaram. Imagina isso numa família. Só no Brasil, quase 200 mil desencarnaram até agora. Se nós nos lembrarmos que cada companheiro ou companheira tinha uma família, tinha entes queridos e amigos, e que todos eles sentiram essa dor, nós teremos uma noção de como a dor está varrendo a sociedade. Não apenas no Brasil, mas o mundo inteiro. Então é necessário que nós oremos por essas pessoas. É necessário que nós nos preocupemos com elas. Porque muitas perderam os arrimos de família. Aqueles que davam sustentação financeira. Muitos estão desempregados. A violência nos lares aumentou exponencialmente nesse período de isolamento. Mas nós estamos num momento em que o fragor da batalha se faz mais intenso. Então precisamos nos preocupar com as pessoas. Não nos desesperar.
mas orar por elas, dar a contribuição de algum alimento, de alguma ajuda, nem que seja uma palavra. Nós não podemos ficar indiferentes, porque o vírus não nos alcançou, não é problema nosso. Não podemos assumir essa atitude, porque ela enrijece a alma. Ela nos afasta do amor divino. Então precisamos ser aquele que, de alguma forma, dentro das suas possibilidades, contribui. Eu estava lendo outro dia o jornal e fiquei emocionado com o papel de muitas ONGs, de muitas organizações que trabalham nas comunidades, socorrendo as necessidades materiais. Ora, o Ano Novo é a oportunidade de nós aperfeiçoarmos a nossa atuação. Não precisamos fazer coisas mirabolantes, mas precisamos fazer alguma coisa. E aí nós estaremos buscando a sintonia com os amigos espirituais, que nos levará a uma condição melhor de vivência interior. E no campo exterior, acreditamos que a coisa vai melhorar, porque já existem vacinas, é uma questão de tempo das populações se vacinarem, e esse problema será superado. Temos projetos exteriores, ótimo, não é? Temos necessidades que precisam ser satisfeitas, isso também é muito importante para o nosso equilíbrio, mas não podemos nos esquecer que o tempo passa rápido e que daqui a pouco nós estaremos de volta. Por isso, a necessidade de nós valorizarmos as horas que passam, de nós buscarmos a paz, de nós fazermos a nossa parte para, no mundo de tantas injustiças, de tantas inconsistências, de tantos desequilíbrios, nós buscarmos a paz. Porque o mundo nunca precisou tanto dela. O mundo nunca precisou, eu tenho a impressão que essa situação que estamos passando é mais grave depois da Segunda Guerra. Já ouvi isso de algumas pessoas. Então, é um momento de luta. E a luta a que eu me refiro é a luta que sai do comodismo, de quem sai do comodismo. É a luta de quem se empenha, porque está na batalha e deve fazer o seu melhor. Porque, assim como o Ano Novo não será novo se nós não tivermos uma nova atitude, o mundo de regeneração que tanto aguardamos não chegará enquanto nós não descruzarmos os braços. Então essa é a grande questão. Temos a bênção do tempo pela frente, que ele seja cheio de esperanças, de alegrias, de vitórias, mas isso dependerá de nós. Nenhum evento exterior, nada material resolverá
a carência espiritual. Nada que venha dos outros vai nos elevar a uma condição melhor se nós não nos esforçarmos para isso. Então, fazendo essa prospecção, essa projeção para o futuro ano que se inicia, o novo ano, nós precisamos pensar se temos agido corretamente no círculo familiar, cumprindo com as nossas responsabilidades. Nas instituições, para aqueles que trabalham nas instituições, na sua vida pessoal, eu tenho correspondido. Não é para ser perfeito, porque quem é perfeito não está aqui, mas é para se esforçar com sinceridade, para curar a alma, porque de uma forma ou de outra, todos nós somos doentes. Então precisamos reformular os hábitos negativos. E que hábitos são esses? Às vezes o de falar demais, de uma forma inconsequente. Às vezes o de ser muito negativo, o de ser muito desorganizado. Ou até vícios mesmo. Quem fuma, bebe, ou come demais. Precisamos pensar nessas coisas. Porque somos nós que construímos o futuro a partir do presente. E se enfrentamos dificuldades porque criamos essa dificuldade lá atrás, também podemos agora plantar esse futuro de felicidade. Então ninguém pode voltar no tempo, não é? Como diz Chico Xavier, e fazer um novo começo. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Essa é a questão. Então, a nossa expectativa para o ano de 2021 é uma expectativa positiva, no sentido de que somos otimistas. O cristão, o espírita, deve ser otimista porque ele sabe da imortalidade. Mas ele não deve se descurar da sua responsabilidade de buscar o aperfeiçoamento em todos os aspectos da sua vida, sendo uma pessoa comum, passando os apertos, as dificuldades que todos passam, mas com uma direção, mas com um brilho nos olhos, mas com a certeza de que nada passa despercebido aos olhos da espiritualidade, de que todos nós somos imensamente amados, de que o Pai é o credor compassivo, é aquele que tem paciência, mas que cabe a nós fazermos a nossa parte. E eu me recordo de uma história muito interessante. Eu li hoje do professor José Mário Cortella. Não é José, é Mário Sérgio Cortella, me perdoe. Sobre a caneca de café. O sujeito ia passando e alguém esbarrou nele. E a caneca entornou. E uma outra pessoa perguntou: por que entornou o café? E a pessoa que tinha levado o esbarrão disse: porque fulano esbarrou em mim. E essa pessoa disse: resposta errada. Derramou o café porque era café que tinha na caneca. Se tivesse chá na caneca, teria derramado chá.
Então ele diz assim: o que é que você tem na caneca? Porque quantas vezes, diante dos desafios do dia, nós entornamos, nós explodimos, nós reagimos às situações. E a forma como nós reagimos revela o que nós carregamos na caneca. Então reagimos de forma revoltada, abatida, magoada, vitimista, ou reagimos, pelo menos fazendo esforço para compreender, para não ficar remoendo uma coisa extremamente negativa, não aumentar a ferida e contornar a situação. Então, a forma como reagimos é o que a caneca entorna. E entorna o que tem dentro. O que tem dentro de nós? O que temos diante das dificuldades da vida? Esse é o grande questionamento que deveremos fazer. Então, o ano novo vem aí, que ele seja bem-vindo, que haja muita alegria, que nós consigamos superar essa fase delicada e dolorosa pela qual a humanidade passa, e certamente iremos superar, mas o que estaremos fazendo por nós mesmos é o que estivermos fazendo pelos outros. Não é 2021 que tem que ser diferente. Somos nós. Essa é a grande lição, a grande reflexão. Nós precisamos nos tornar melhores, apaziguar o nosso mundo interior, fortalecer a nossa fé, intensificar a nossa sintonia, nos tornar úteis, ocupar melhor o tempo, sermos mais afetivos, tentarmos compreender mais a dificuldade alheia. E aí sim, nós estaremos realmente aproveitando o tempo de uma forma adequada. Situações exteriores de alegrias e tristezas, de tranquilidade e desassossego ocorrerão em nossas vidas, com certeza, porque nós estamos aqui para isso. Mas todas elas são apenas estimulantes para que a gente revele o que a gente carrega na caneca, o que nós trazemos dentro de nós. Então, que Deus nos abençoe. Eu vou terminar com um verso de Casimiro Cunha, que diz assim, sobre o Ano Novo: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos
de Jesus. Queridos amigos, nós vamos realizar a prece desse momento, agradecendo a todos os companheiros que tiveram a paciência e a boa vontade de nos acompanhar. Que seja um ano extraordinariamente bom para todos nós. Senhor Jesus, nos ajoelhamos simbolicamente aos teus pés para agradecer por havermos feito a travessia do ano de 2020. E agora, de olhos postos no ano que se inicia, rogamos a Ti a proteção dos amigos espirituais para nos socorrer em nossos desafios, para nos ajudar a vencermos os problemas e desequilíbrios que ainda estão dentro de nós. Como o café na caneca, nós trazemos em nós ainda muita coisa a ser trabalhada. Ajuda-nos, Senhor, em nossa pequenez, para que nos aproximemos de Ti por pensamentos e ações. Envolve a toda essa humanidade que sofre este momento tão delicado. Confiamos em Ti, confiamos no Pai que está nos céus e sabemos da imensa proteção e do infinito amor do Teu coração. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, muita paz. Que Deus abençoe a todos.